falando hoje de sacramentos. Vamos falar um pouco de cada um dos 7 sacramentos, mas primeiro fazer a definição, os conceitos do que é estudado na parte de sacramentos. A nossa 8ª live, estamos falando dos principais tratados da teologia, depois de estudar sobre Deus, as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo, a Igreja, um pouco da história da Igreja. Neste tempo, que é o tempo da história da Igreja, da ação do Espírito Santo, a graça de Deus nos vem principalmente pelos sacramentos. O que são os sacramentos? Bem, primeiro eu queria dizer que a base de todo sacramento, a possibilidade de todo sacramento é Jesus Cristo. Jesus Cristo é tido nessa matéria como sacramento primordial. Em que sentido? O sacramento é um sinal visível, material, de algo invisível, que é a graça de Deus. Ora, isso só é possível a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem dá a possibilidade de que exista o sacramento. O sacramento é, então, essa união entre a materialidade e a espiritualidade. A Igreja é também como que um sacramento de Jesus Cristo, ou seja, ela prolonga materialmente na história a ação de Jesus Cristo. Aquilo que ele fez durante sua vida terrena, ele continua a fazer através da sua igreja, já que ele não está mais materialmente presente no nosso meio. Então, todo sacramento é um sinal que não apenas assinala, mas de fato opera a graça que ele significa. Por exemplo, no batismo, a água não é apenas um sinal, um símbolo, não apenas assinala ou significa uma purificação, mas de fato ela realiza aquilo que as palavras dizem, né? Há uma união entre a matéria e as palavras, né? A matéria e a forma. Foi assim que a teologia da Igreja entendeu o funcionamento, né, digamos assim, do sacramento. Cristo, então, é a possibilidade dos sacramentos em geral, porque ele é essa união entre matéria e divindade, entre corpo humano e alma divina. Aqui, não confundindo também, conforme já falamos em Cristologia, em Cristo há 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas Jesus Cristo, ao se encarnar, traz a divindade para a nossa humanidade. Então, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele instituiu de forma material, ele deixou para que a igreja continuasse, né? Cada um dos sacramentos foi instituído com uma matéria e algumas palavras que significam aquilo que a matéria simboliza. Lembrando novamente que não se trata apenas de símbolo, mas de realização de fato. A água do batismo, junto com as palavras, com a intenção, realizam aquilo que as palavras significam. Cada sacramento tem, então, matéria e forma, e, por isso, acompanham os cristãos durante toda a sua vida terrena. Por que eu disse acompanha os cristãos? Ora, porque só recebe os sacramentos aqueles que receberam o primeiro dos sacramentos, que é o batismo. E uma vez recebendo o batismo, entramos em comunhão com a igreja, entramos na filiação divina, na irmandade
de Jesus Cristo, na natureza divinizada por Jesus Cristo. Tornamos-nos então membros de Cristo através da igreja, e é assim que participamos da vida sacramental da igreja. Do batismo, acompanhando o nascimento, né, quando se batiza quando criança, mesmo quando se batiza quando adulto, é como que se ali começasse a vida da graça. Como não? É de fato a vida da graça daquela pessoa inicia no batismo, mesmo quando ela é adulta. Quer dizer que fora do batismo não há graça alguma? Há providência de Deus, há ação de Deus, sem dúvida, sobretudo naqueles que dão abertura, mas Deus, então, com essa graça inicial, encaminha para que essa pessoa faça parte da sua igreja através do batismo e que continue e persevere na vida da graça através dos outros sacramentos. Começando com o batismo, é o nascimento, depois há essa parte da nutrição, né? A criança nasce, ela se nutre para crescer, né? Na vida espiritual também é assim. A nutrição vem com o sacramento da Eucaristia. E há também os sacramentos de cura, né? Que uma vez que a pessoa peca, ela rompe com a graça de Deus, rompe a amizade divina. Às vezes apenas em parte, com os pecados veniais, ou às vezes rompe bruscamente, repentinamente, definitivamente com o pecado mortal. Mas Deus não nos abandona e dá-nos a oportunidade de reatar com a vida de fé da igreja e com o próprio Deus através dos sacramentos de cura. No caso, penitência, reconciliação ou confissão, e também a unção dos enfermos, que em primeiro lugar tem esse sentido de cura espiritual. E ainda roga que, se for a vontade de Deus, for para o benefício e para a salvação da pessoa, também haja a cura física. Um conceito importante na teologia sacramental é a ação ou operação dos sacramentos, né? Há uma expressão latina que fala: os sacramentos agem ex opere operato. Quer dizer, pela própria ação operada, né? Pela própria ação feita ali do sacramento, o simples fato de um ministro executar ali o sacramento com matéria, forma, verdadeira intenção, mantendo o mínimo necessário para a validade do sacramento, ou seja, em virtude do próprio rito executado, há a ação de Deus. Né? Quer dizer, não depende da santidade do ministro, da preparação das pessoas. O sacramento é a ação do próprio Cristo, direta, claro que pelo intermediário humano, pelo intermediário da matéria, da humanidade, dos sinais, né? Mas quem age é o próprio Cristo, segundo aquele rito que ele mesmo instituiu e que a igreja desenvolveu e guardou. Isso deve ser assim porque somente assim receberíamos a graça dos sacramentos, né? Se fôssemos depender da bondade das pessoas, do ministro, né, dificilmente teríamos a graça dos sacramentos. É Cristo mesmo quem ministra cada um dos sacramentos, independentemente da santidade do ministro humano. No fim da Idade Média, principalmente, teve algumas heresias que pregavam isso, né? Que somente os puros poderiam receber os sacramentos, ou somente os ministros também, igualmente puros, perfeitos, poderiam ministrar os sacramentos. E as pessoas ficavam, então, muitas vezes, sem os sacramentos.
ou retardavam o sacramento até o fim da vida, quando então faziam uma penitência pública rigorosa e recebiam então todos os sacramentos para assim morrer e ir para o céu. A igreja não entendeu assim, a vida sacramental não é assim, é para a vida toda. Não depende da santidade dos ministros, da pessoa, as pessoas erram, as pessoas falham, pecam, mas Deus está sempre pronto a perdoar aqueles que o procuram. Agora, o que depende da ação humana, principalmente quem recebe, é a frutuosidade do sacramento. Quer dizer, eu posso receber o sacramento, por exemplo, a Eucaristia. Uma pessoa que recebe o sacramento da Eucaristia sem estar preparada, recebe o corpo de Cristo, presente real, substancialmente, na sua alma, corpo, alma e divindade, recebe. O sacramento age ex opere operato, independentemente das pessoas. Então aquela pessoa recebe o próprio Cristo. Mas essa graça imensa do sacramento vai frutificar numa pessoa que não está preparada? Aí é que está a diferença, né? A frutuosidade, ou seja, o que a graça vai produzir na pessoa depende do sujeito, depende das suas disposições, depende de se ele quer manter essa graça, se ele tem consciência de que está recebendo a graça sacramental. Alguns sacramentos têm o que chamamos caráter. Caráter significa marca, né? O marco, o selo, né? Como se fosse uma marca em nossa alma. Por isso, os sacramentos que imprimem caráter só podem ser recebidos uma vez. Se recebe uma segunda vez, ele é nulo, inválido, porque você não precisava passar por esse rito novamente, né? É o caso do batismo e da crisma. É como se fosse um sinal espiritual impresso, né, carimbado na alma da pessoa. E a ordem também, né? Uma vez sacerdote, sacerdote para sempre. Mesmo que o sacerdote perca aí o ministério, seja proibido de exercer, mas na alma dele está impresso, sacerdote do Altíssimo. Esse é o caráter sacramental. A graça santificante é o que é próprio de todos os sacramentos e é essa graça que independe dos homens, embora a sua frutuosidade dependa da disposição do sujeito. Vamos passar rapidamente um pouquinho sobre cada um dos sacramentos. O primeiro dos sacramentos é o batismo, né? É a porta de entrada dos sacramentos. Não se recebe nenhum outro sacramento antes do batismo. Uma coisa nas paróquias que tem que ter muito cuidado, os catequistas, secretaria paroquial, é que às vezes, principalmente quando é uma criança que não foi batizada ainda, mas está entrando na catequese regular, né? Aquela que as crianças normalmente fazem para primeira comunhão, essa criança que não recebeu o batismo, obviamente não pode receber a primeira comunhão. O que ela faz? Ela continua fazendo a sua preparação na crisma, mas antes da primeira comunhão ela vai ser batizada. Agora, o cuidado que tem que ter é o seguinte: normalmente, essas crianças da catequese, antes da comunhão, elas recebem também o sacramento da reconciliação, elas fazem a sua primeira confissão. E lá no meio dessas crianças pode estar esta que não foi ainda batizada. A criança não batizada, ou a pessoa que não foi batizada, não pode também fazer a confissão, né? Porque a confissão é um sacramento.
O sacramento é próprio dos cristãos. Então ela deve primeiro receber o batismo. E, uma vez recebendo o batismo, um dos efeitos do batismo, que eu adianto aqui, é a remissão de todos os pecados, tanto do pecado original quanto dos pecados pessoais, porventura cometidos, né? No caso da criança mais velha ou do adulto. Então ela não precisa fazer a confissão dos seus pecados se ela está sendo batizada naquele momento, né? É claro que depois do batismo ela pode pecar aí diariamente, então aí ela já precisa do sacramento da confissão. O gesto ritual do batismo é o derramamento de água. É necessário a presença de água e as palavras do ritual. Né? E eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São as palavras que Jesus Cristo deixou. Né? Então, esse é o rito básico do batismo. A forma da água pode variar. Né? Pode ser por derramamento, pode ser também por infusão, né? A pessoa entrar dentro da água. Isso não é importante. Não é a quantidade de água que importa, mas a união do sinal material com as palavras. Algumas controvérsias sobre isso, né? Algumas seitas que não aceitam o batismo de criança, outras só aceitam o batismo por imersão, né? Dentro de uma piscina, de um rio, alguma coisa assim. Mas isso é falta de boa interpretação bíblica. Porque, por exemplo, há vários relatos bíblicos, principalmente nos Atos dos Apóstolos, da conversão de várias pessoas, de multidões, né? Quando os apóstolos pregaram ali após o Pentecostes, os Atos falam de uma conversão de 3.000 pessoas e foram todos eles batizados. Ora, como que batizaram 3.000 pessoas naquele lugar? Não tinha rio, não tinha piscina para todos, né? Então esse batismo só pode ter sido por derramamento de água, né? Uma coisa mais simples, né? Outra coisa que pensam é que o sinal é aquele de João Batista batizando Jesus no Jordão. Primeiro que aquele batismo não era o batismo cristão, era o batismo de João. Era um batismo de arrependimento que Jesus se submeteu a ele, né? O próprio João questionou que ele não precisava, mas Jesus quis ser batizado daquela forma, segundo os santos padres, por vários motivos. Um deles é para santificar as águas, né? Para dar-nos o exemplo, né? Que todos devem se batizar, que até mesmo o Filho de Deus se batizou através de água. Aí o que confundem é que então todos teriam que se batizar no rio. Não, isso não procede. E qual é a forma? É mergulhando a pessoa? Não. Muito provavelmente João não batizava mergulhando a pessoa igual essas seitas fazem, né? Mas ele ficaria, conforme retratam muitas pinturas, muita arte antiga, João pegando a água com a mão ou com uma cuia, alguma coisa, e derramando na cabeça, numa parte rasa do rio. O Rio Jordão não é um rio caudaloso, é um rio pequeno. Então ele tem partes bastante rasas. E é assim, muito provavelmente, que João batizava. Ele batizava muitas pessoas ali. E Jesus também provavelmente foi batizado assim. Outros relatos, né? O apóstolo Filipe com o camareiro etíope, eles estavam no caminho, né? Numa carruagem, numa viagem. Filipe está pregando para ele, ensinando ele, e o etíope pede para ser batizado ali no meio do caminho, né?
Aí ele mesmo fala, temos aqui um pouco de água, então eu quero ser batizado. Esse um pouco de água provavelmente era uma poça d'água, algo bem pequeno mesmo, ou talvez, não sei se é nesse caso, mas provavelmente eles batizavam com, às vezes, a água que eles levavam, um cantil, alguma coisa, porque a água também não era um elemento tão abundante naquele lugar. Então, isso da quantidade de água realmente não importa, a forma de colocar a água na pessoa também não é importante. Agora, um elemento importante do batismo é pensar que o que o batismo faz não é apenas um ritual de entrada numa comunidade na igreja, né? Ela é mais que isso, ela é de fato a regeneração da pessoa. É como o mergulho ou o derramamento de água indica a morte da pessoa para uma velha vida e o início de uma nova vida em Cristo ressuscitado. E por isso o batismo apaga todos os pecados, inclusive a mancha do pecado original, assim como o sacramento imprime caráter. O pecado original é como uma marca em nossa alma, que nós temos a tendência ao pecado, herdada desde Adão. Então, o batismo nos comunica essa graça e nos regenera, nos livrando dessa marca do pecado, embora não extingua em nós as tendências ao pecado, devido também à nossa natureza solidária, né? Se há pecado em nosso entorno, não vai ser eu que vou ser o imaculado, né? Deus fez somente uma pessoa imaculada, que foi a Virgem Maria, em vista de que ela seria a mãe do Filho de Deus. Então ela não poderia transmitir ao Filho de Deus uma natureza humana corrompida ou marcada pelo pecado. Há muitas figuras, indícios do batismo no Antigo Testamento, mas relembrando, não há sacramentos antes de Jesus Cristo, né? Há figuras. Por exemplo, a água da Arca de Noé, né? Essa água que extingue o mundo antigo e que nasce ali uma nova humanidade. A passagem pelo Mar Vermelho também é um sinal do batismo, né? Um sinal de libertação, de deixar para trás a escravidão, símbolo do pecado. Passagem do Jordão, é claro, de Jesus Cristo. Também o rito dos judeus da circuncisão. Eles circuncidavam as crianças 8 dias de vida, né? No 8º dia, para significar a sua pertença a Deus e sua pertença à comunidade. Do mesmo modo, com o batismo cristão, nós marcamos nossa pertença a Deus e à comunidade cristã católica. Então, o batismo regenera, perdoa e dá a graça sacramental, além de incorporar a igreja. A confirmação é o segundo sacramento que chamamos de iniciação cristã. 3 sacramentos de iniciação: batismo, confirmação e eucaristia. Normalmente, no nosso rito romano, na nossa região, nós crismamos mais tarde, já na adolescência, na juventude, ou mesmo adulto. Isso para significar um amadurecimento na fé e a adesão pessoal, uma vez que, quando batizado criança, a pessoa não tinha consciência. Se batiza a criança porque sabemos que é uma coisa boa, que marca a pessoa para Deus e dá a graça santificante, então nós não podemos recusar essa graça às crianças. O sacramento da confirmação, conforme o nome diz, confirma o batismo, reforça a graça batismal, né? E faz do cristão um soldado, né? Um apóstolo. Ele livremente escolhe combater pela igreja, pela palavra de Deus, ao lado dos cristãos. O sinal
da confirmação ou matéria é o óleo do crisma, que é um óleo perfumado que o bispo abençoa na Quinta-feira Santa. E o que é o efeito dessa confirmação, além do que eu já falei, a graça santificante, em especial carregada dos dons do Espírito Santo e dos seus carismas, aí, de acordo com a pessoa, para capacitar a pessoa para o serviço da igreja, o serviço dos irmãos. Conforme eu já disse também, o sacramento da crisma imprime caráter, né? Marca essa pertença total a Jesus Cristo. A Eucaristia também é considerado o sacramento de iniciação cristã porque ela é como que, e é de fato, um alimento para o crescimento da fé da pessoa, e é um sacramento que você pode renovar, ou seja, você pode comungar cotidianamente, né? Mantendo aí essa graça durante toda a sua vida, desde que você não esteja em pecado mortal. Estando em pecado mortal, você recorre ao sacramento de cura, que é a confissão. Bem, o sacramento da Eucaristia foi instituído por Jesus Cristo. Aliás, todos os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. A Eucaristia, em particular, na última ceia, na Quinta-feira Santa, ele quis antecipar a Páscoa, ou seja, a Páscoa dos judeus, ele antecipou, porque ele saberia que ia morrer no dia seguinte, e celebrou então com seus discípulos essa Páscoa antecipada, mas celebrou também um novo rito, né? Celebrou um novo rito. E depois de cear com os apóstolos, né, de fazer o ritual judaico, ele faz um novo rito. E é esse novo rito que é a Eucaristia. Não é o ritual judaico. Tá? Tanto que falam em duas ceias, né, dois cálices, um da ceia antiga e outro da nova aliança, da Eucaristia propriamente dita. E o que é a Eucaristia? É o próprio corpo e sangue de Cristo. Ele disse, textualmente, literalmente, não foi símbolo, porque tiveram dúvidas também e perguntaram a ele. Né? Já antes da Quinta-feira Santa, ele pregando, ele dizia, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, eu nele. Quem não comer minha carne não terá a vida eterna. E os ouvintes entenderam essa mensagem e perguntaram, mas Senhor, isso é muito duro, como que poderemos comer a sua carne e seu sangue? Jesus, ao invés de falar, não, estou dizendo simbolicamente. Não, ele não disse, ele reafirmou. Em verdade vos digo, tem que comer a minha carne e beber o meu sangue, que vai ser derramado. E na Quinta-feira Santa, ele afirmou, isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. De modo miraculoso, naquela Quinta-feira Santa, ele antecipa a sexta-feira, a sua morte, de modo que os apóstolos comungaram do corpo de Cristo por antecipação. Só entenderam isso depois da Páscoa, tanto que passaram a celebrar essa Eucaristia, né? Uma vez entendido o que significava o que Jesus tinha instituído. Na Eucaristia está a pessoa inteira de Jesus Cristo, seu corpo, sua alma, seu sangue, sua divindade. A Eucaristia ela é celebrada no que hoje chamamos de missa, né? É na missa que se faz o sacramento da Eucaristia. Embora possamos participar da comunhão do corpo de Cristo, mesmo fora da missa,
é a missa, ou seja, o sacrifício, é que faz o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia significa Eucharistém, lembra de carisma, de caridade, né? Ação de graças, né? Ou boa ação, né? Então tem esse sentido. Mas qual é essa ação de graças? Quem é que dá essa ação de graças? É o próprio Cristo. A Eucaristia é o sacrifício de Cristo. Este é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu sangue que é derramado, né? A Eucaristia é a morte de Cristo na cruz, no Calvário. Em cada missa, nós celebramos exatamente o mesmo mistério da morte de Cristo. Por isso que comungamos do seu corpo, ou do seu sangue, ou do corpo e do sangue juntos. O que é a separação do corpo e do sangue? É a morte. Este símbolo também é forte. O pão é partido, né? Não é sentido de partilha, não. É partido significando a morte de Cristo também, né? A morte de seu corpo. Embora ele esteja vivo, porque ele ressuscitou. Então nós comungamos do Cristo vivo, né? Cristo vivo entra em nosso corpo material, embora a sua materialidade ali escondida na aparência de pão deixe de existir em poucos minutos, né, na nossa digestão. O seu efeito, a sua graça, a sua alma e divindade podem permanecer conosco enquanto nós deixarmos, enquanto não o afastarmos com o pecado. É este sacrifício da Eucaristia que marca o início da nova aliança, né? É o sangue da nova aliança derramado por vós e por todos, por muitos. Foi este sacramento, principalmente, que Jesus deixou como perpetuação da sua presença entre nós. A sua presença entre nós é viva, é real, é substancial, é corporal até, né? Nos sacrários, na missa. Enfim, não dá para aprofundar muito. Teríamos que falar somente da Eucaristia, que tamanho esse mistério, né? Mas o que eu queria frisar é essa relação da Eucaristia com o Calvário, né? A missa torna presente o Calvário, torna presente o sacrifício de Cristo para nós. Ora, Jesus morreu só por aqueles que estavam lá presentes? Não, ele morreu por todos. Como que ele aplica isso a todos? Através da Eucaristia, né? A missa tem, na teologia, a gente separa 4 finalidades da missa, né? Ela tem um sentido de adoração, um sentido propriamente eucarístico, ou de ação de graças, de agradecimento, um sentido propiciatório, que é o perdão dos pecados, né? Ou ainda que não seja o sacramento próprio do perdão, mas é um sacrifício feito em desagravo, né? Por causa dos pecados dos homens. E é um sacrifício impetratório, né? Quer dizer, onde nós colocamos nossas impetrações, nossos pedidos, nossas súplicas, nossas petições. Então, na missa nós adoramos, nós agradecemos, nós pedimos perdão e colocamos também as nossas súplicas e os nossos pedidos particulares ou pelo mundo inteiro. Agora, uma diferença do sacrifício da missa com o Calvário é que, obviamente, Jesus já não morre de modo cruento, de modo cruel. Não há mais o derramamento de sangue. Jesus Cristo ressuscitou. Então a missa, ela torna presente aquele mesmo e único sacrifício que ocorreu lá atrás, em Jerusalém.
E ele se repete nesse sentido, ele se torna presente em cada missa. Ele está presente em cada missa. Jesus morre de maneira mística, já ele não morre e ressuscita em cada missa no mesmo sentido que ele fez lá atrás, né? Mas no sentido místico. É muito difícil explicar essas coisas, né, com a nossa linguagem limitada, né? É preciso crer que ele de fato morre no Calvário e está presente em cada missa, em cada Eucaristia, né? E é preciso crer que ele está presente em cada partícula de pão ou em cada gotícula de vinho que foi consagrado e que foi transubstanciado, ou seja, teve a sua substância, aquilo que faz a coisa ser o que é, mudada, né? Embora a aparência externa se mantenha como pão e como vinho, já não é mais pão e vinho, mas é corpo e sangue de Cristo. Vamos falar um pouco da penitência, né? Eu já disse, todo mundo sabe que é o sacramento do perdão, da reconciliação. O que podemos pensar aqui é da sua fundação, foi dado aos apóstolos o poder de perdoar, né? Juntamente com o poder das chaves de Pedro, ele sopra sobre os apóstolos do Espírito Santo e diz a quem perdoares os pecados, serão perdoados, quem não perdoares não serão perdoados. Isso supõe, então, que o ministro, né, ou o sucessor dos apóstolos e os presbíteros, sacerdotes, que têm a faculdade de ouvir, eles devem ouvir a confissão, porque nós não podemos cair na comodidade de pensar que confessamos diretamente a Deus. Não. Ele deu aos apóstolos a autoridade de perdoar ou não perdoar. Ora, como eles vão saber o que perdoar e o que não perdoar se eles não ouvirem de nossas bocas, né? Além disso, o ato de falar, de contar os pecados, em si já tem um sentido de penitência, né? De que nos faz um convite à conversão, né? Porque nós temos vergonha dos nossos pecados e é bom que seja assim. E então o ato de falar é um ato de humildade, né? De reconhecer a própria falta diante de um outro homem que também é pecador, mas que age ali na pessoa de Cristo. Age ali como instrumento de Cristo e é o próprio Cristo que perdoa através da audição daquele sacerdote, através das palavras e dos gestos dele que comunicam a graça da reconciliação no sacramento da penitência. A penitência, nós podemos separar-lhe alguns atos da penitência, né? Primeiramente vem a contrição. Devemos estar arrependidos dos pecados para confessá-los. Não adianta eu contar um pecado que eu não estou arrependido. O padre não vai dar absolvição, porque você não está arrependido. Então, se você não está arrependido, você não quer o perdão. Depois dessa contrição, que é o arrependimento sincero, vem o próprio ato da confissão, que é contar os pecados. E aqui é preciso dizer que só é absolutamente necessário e obrigatório contar os pecados ditos mortais. O que é o pecado mortal? Aquele que foi cometido com consciência e com vontade deliberada, né? Eu sabia que era pecado e eu quis de fato cometer aquele ato, ou atos, palavras ou omissões, né? Então esse é o pecado mortal que rompe a amizade, a graça de Deus. Então eu tenho necessariamente que contar esses pecados na sua espécie e no seu número, né? Quantas vezes eu cometi esse pecado? Não preciso entrar em mínimos detalhes, é só contar a espécie, ou seja, o tipo de pecado. Eu fiz tal coisa tantas vezes.
porque tenho que dar esse mínimo de contexto do pecado, de quantidade, para que o ministro possa oferecer a satisfação pelos pecados, ou o que a gente conhece como penitência, né? Que serve para nos emendarmos do pecado, né? Eu vou pagar por esse meu pecado, aquilo que o padre determinar. Normalmente a prática hoje é bastante branda, né? Os padres dão algumas orações, raramente algum ato concreto, mas no início da igreja havia penitências bem mais severas, né? A igreja entendeu que era melhor tornar mais brandas essas penitências e convidar a uma confissão mais frequente, uma vez que no início as pessoas muitas vezes deixavam sua confissão para o fim da vida. Ora, o fim da vida pode ser a qualquer momento, eu nunca sei quando vai ser o fim da vida, posso não ter tempo. Então é melhor se confessar com frequência. Por isso a igreja pede no seu mandamento que nos confessemos ao menos uma vez ao ano. Não há uma frequência ideal, né? Ou seja, no mínimo uma vez ao ano, quer dizer que é bom que você se confesse mais vezes. Mas não há, assim, uma recomendação absoluta que seja diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, não. Assim que você comete um pecado considerado grave, você deve se confessar, assim que possível. Essa satisfação é a penitência que o padre dá, e a absolvição, que é o ato próprio final aí do sacramento, que é o perdão dos pecados pelo gesto e palavra do sacerdote. Eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro sacramento da cura é a unção dos enfermos. O próprio nome indica qual é o seu sinal, é uma unção com óleo, acompanhado de algumas palavras. Esse sacramento está relatado na carta de São Tiago, né? Está enfermo, chame sacerdote, chame presbítero, né? Por isso mesmo, o ministro do sacramento é o presbítero, ou seja, um sacerdote, pode ser padre ou bispo. Os diáconos não têm essa capacidade de dar o sacramento da unção dos enfermos. E o rito essencial difere um pouco dependendo da gravidade do doente, se é um risco iminente de morte ou se é só uma doença grave. Ou atualmente também se permite que se dê a unção dos enfermos aos idosos, né? E mesmo que não tenham uma doença grave ali, mas o próprio fato de estar idoso já é assim um risco de morte, né? Então a igreja atua preventivamente, oferecendo o sacramento da cura aos idosos e àqueles que têm alguma doença grave ou que vão se submeter a uma cirurgia também. Atualmente tem esse entendimento, né? Para que a pessoa esteja em paz com Deus, né, no momento de sua morte. O sacramento da unção dos enfermos perdoa os pecados do penitente, ainda que, quando possível, quando o doente tenha condições de se confessar, ele deve se confessar, porque é próprio do sacramento da penitência o perdão dos pecados. Mas na falta do sacramento da penitência, a unção, principalmente aquela dada já na iminência de morte, ela perdoa todos os pecados. As orações são muito interessantes, porque elas rogam primeiramente a saúde da alma, né? Perdão dos pecados, a salvação daquela pessoa. Em segundo lugar, se for vontade de Deus e se for para o bem daquela pessoa, as orações pela saúde física da pessoa, pela sua recuperação.
Os efeitos desses sacramentos é a cura da alma, em primeiro lugar, esse é certo, é um efeito certo, né? Ele dá o perdão dos pecados, então é a cura da alma. O catecismo diz: enche de paz, dá mais força, o perdão dos pecados, já falei, e a saúde do corpo, se é conveniente para a saúde da alma. Ora, muitas vezes a morte é mais conveniente para a saúde da alma, para determinada pessoa. Então, o sacramento não é para restabelecer a pessoa, não é um ritual mágico de cura. Tá? Agora entramos nos sacramentos ditos de serviço, sacramento da ordem e do matrimônio. O sacramento da ordem, a ordenação, torna o candidato um ministro sagrado. É dividido em 3 ordens, né? A ordem primeira do diaconato, depois do presbiterato, depois do episcopado. Diácono, padre e bispo. Somente padre e bispo, presbítero e bispo, são sacerdotes capazes de fazer a Eucaristia e vários outros sacramentos. O sacramento do diaconato é próprio para o serviço, como o nome diz, diaconia, serviço. Então, eles ajudam na caridade, né? Inicialmente eles foram instituídos para ajudar os pobres, as viúvas, cuidar dos donativos, por isso também eles ajudam na liturgia, né? Então eles têm o ministério da palavra, da liturgia e da caridade. Na liturgia, como ali o primeiro dos assistentes do sacerdote. O ministério da palavra, ele é apto para pregar, para ensinar, para ser catequista, para inclusive proclamar o evangelho e fazer homilias, coisa que o leigo não pode jamais fazer. Homilia não é própria do leigo. O diácono pode, seja ele permanente ou transitório, como no caso daquele seminarista que é ordenado diácono, ele passa um período como diácono, depois ele vai ser sacerdote. Há o diaconato permanente, né, que é dado aos homens casados, com uma série de condições, ou ao homem solteiro que escolhe deliberadamente a vida celibatária. Uma vez ordenado de diácono permanente, ele não pode mais casar, porque ele faz o voto de celibato, né? De castidade. O sacerdócio, né, não vou adentrar aqui, mas é um conceito já desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento ele é elevado à categoria de sacramento de um modo especial para fazer as vezes de Cristo, ou seja, agir na pessoa de Cristo. Conforme eu já disse, há esses 3 graus e a pessoa do bispo, né, ou o grau da ordem do episcopado é o ápice da ordem e ele tem a função, então, de ser o pastor de um rebanho, de uma porção do povo de Deus, que normalmente é uma diocese ou um grupo de fiéis a ele designado. Ele torna-se sucessor direto dos apóstolos, né? Ele é ordenado por outro bispo, na presença ainda de mais um ou mais bispos, enquanto que o bispo pode ordenar sacerdotes ele sozinho. Os bispos são escolhidos atualmente pelo Papa, ou seja, por Pedro, que também é um bispo. O Papa também é um bispo. Só existem os 3 graus da ordem. Todos os outros títulos que existem, arcebispo, Papa, são títulos, né? O que é o Papa? É o bispo da diocese de Roma. Diocese onde foi martirizado São Pedro, onde esteve São Pedro, o primeiro dos apóstolos,
o chefe dos 12 apóstolos. Enfim, o matrimônio é o sacramento de serviço também, em que homem e mulher se unem para cooperarem na obra de Deus neste mundo, criando e educando filhos, né? Amando uns aos outros e trabalhando em meio à sociedade. É próprio dos leigos, homem e mulher, adquirirem, contraírem o matrimônio, que é um sacramento que tem uma particularidade, que o ministro do sacramento do matrimônio é o noivo e a noiva, né? São os dois que fazem o sacramento. Há obrigatoriamente a presença de um ministro da igreja, seja ele padre, bispo, diácono ou mesmo um leigo autorizado a assistir, ou seja, agir como testemunha qualificada da igreja, né? Testemunhar, de fato, aqueles dois ali se casaram, eles trocaram consentimento, né? Prometeram a fidelidade para toda a vida e todas aquelas promessas lá próprias do ritual do matrimônio cristão. O ato próprio do sacramento do matrimônio é o consentimento. Não é a troca de alianças, não é a cerimôniazinha, não é o beijo, é o consentimento. Eu, fulano, te recebo, fulana, por minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te todos os dias da minha vida, na saúde e doença, etc, etc. Em seguida, a outra parte faz o mesmo, ou seja, eles trocam o consentimento. Consentimento livre. Por isso, é um sacramento feito pelos dois. É próprio do matrimônio a abertura à vida, ou seja, é no matrimônio cristão que se nasce novos filhos para Deus, né? É próprio do matrimônio o bem da prole, né? Há no matrimônio uma tripla finalidade. Uma finalidade sacramental, né, de união com Deus, a partir do momento que este sacramento foi elevado a sacramento, porque antes de Cristo não havia sacramento, mas havia matrimônio. Então, é uma instituição natural, primeiramente, desde Adão e Eva, né? Deus criou homem e mulher para juntos constituírem família. Com Jesus Cristo, ele eleva essa situação natural à dignidade de sacramento. O que Deus uniu, o homem não separa. A partir de agora é Deus que está unindo. Não se pode mais falar em divórcio, como Moisés tinha permitido, mas a partir de agora, os dois são uma só carne. São Paulo vai aplicar essa palavra também ao mistério de Cristo da Igreja, conforme vimos na eclesiologia. Enfim, estes são os 7 sacramentos. Podemos falar alguma coisa sobre liturgia, já falamos bastante em relação à missa, né? A liturgia é essa ação terrena que antecipa a ação celeste, né? A graça de Deus, a celebração que há no céu, né, dos santos. Há uma comunhão dos santos, dos vivos e dos mortos, da igreja militante, a da terra, da igreja padecente, a do purgatório. Nós oramos em sufrágio de suas almas. E a igreja do céu, a igreja dos santos, que já está em comunhão com Deus. Nós nos unimos, todos os cristãos, neste culto celebrado em honra a Deus, com aquelas finalidades que já dissemos em relação à missa. A liturgia, então, tem esse caráter sagrado. A liturgia não é um sacramento, mas toda a ação pública da igreja, toda a celebração de um sacramento é liturgia. Tanto que se fala também da liturgia das horas, né? A leitura orante. Sempre que é feita
um ato litúrgico oficial da igreja, na presença de um ministro, de povo, é uma liturgia. Liturgia é isso, é a ação do povo, é a ação da igreja em comunidade. É uma ação de louvor, de petição, de súplica, de adoração. Sobretudo, a celebração dos sacramentos. Existem também os sacramentais, não são sacramentos, não são sinais sagrados eficazes em si mesmos, mas eles preparam, eles são portadores de uma disposição para a graça de Deus agir através dos sacramentos. As orações são sacramentais, os objetos bentos, a água benta, os objetos abençoados, tudo isso são considerados sacramentais. Eles predispõem, eles nos lembram que há a graça sacramental esperando por nós, a partir do momento que buscamos a Deus através da sua igreja, através dos sacramentos, tá? Eu agradeço a presença de quem viu aí ao vivo a gravação de toda a sequência de lives. Estamos disponibilizando no YouTube e fazendo uma lista, enviando por e-mail, e também enviaremos no nosso canal do Telegram. Se vocês não seguem ainda, sigam aí, que sempre estamos colocando conteúdos gratuitos no nosso Telegram, que tem um alcance melhor do que esses vídeos ao vivo aqui. Infelizmente, essas redes sociais estão cada vez entregando menos os conteúdos, né? É preciso aí um engajamento, um esforço de quem assiste para que mais pessoas assistam. Eu agradeço a paciência e a participação. Até a nossa próxima live.